Salve, enxadristas! Aqui é o mestre nacional Douglas Gen e você está no canal O Estrategista. Eu vou começar uma série nova, que é uma série de análises de partidas. Muita gente pediu para eu analisar algumas partidas que eu tenho jogado recentemente, umas partidas interessantes, mas eu não vou analisar somente as minhas partidas. Eu vou analisar partidas de torneios recentes, também partidas clássicas, partidas famosas, que todo enxadrista deve conhecer. Bem, hoje temos aqui uma batalha épica dentro da italiana Gioco Piano. Então, essa partida aqui foi muito importante para mim, uma partida muito especial contra um mestre FIDE muito forte e aconteceu recentemente no Brasil Chess Series em Floripa. Então, já prepara o seu tabuleiro aí e vem conosco assistir essa análise dessa grande batalha aqui no tabuleiro. Vamos então para a análise agora. Recentemente eu enfrentei um mestre FIDE fortíssimo lá em Floripa, o mestre FIDE Charles Gauch, que é um jogador muito forte mesmo. Inclusive em 2022 ele fez uma norma de mestre internacional na final do Brasileiro. Coincidentemente foi a mesma competição que eu peguei a minha titulação de mestre nacional. E bem, eu pude acompanhar ali uma performance incrível do Charles e a gente se encontra em vários torneios, é uma figura presente ali em várias competições, uma pessoa assim bem simpática, bom de papo, gente fina mesmo. E a gente promoveu aqui uma batalha épica dentro da italiana. E realmente muitas pessoas assistiram a partida ali e também viram a partida depois que eu acabei postando nas redes sociais e ficaram assim... A galera acabou ficando com muitas dúvidas, né? Em alguns momentos tal, e o pessoal pedindo para eu fazer análise. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui nas análises, porque foi uma partida bem complexa mesmo. E, bem, isso daqui com certeza daria pra gente passar facilmente 1 hora analisando aí em uma live. Mas eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais enxuto, mais curto. Quem sabe mais pra frente a gente não aborde essa partida ali em uma live. Bem, o Charles, ele joga de tudo, ele pode jogar qualquer posição e ele joga muito bem em todas as posições. E honestamente eu não sabia o que ia acontecer nessa partida. Porque ele pode tanto jogar em inglês, a D4, cavalo F3, E4, não sabia muito bem o que ia acontecer no tabuleiro, né? Bem, e ele realmente me surpreendeu, ele mandou E4, eu não esperava o E4, mas ao mesmo tempo eu tô com meu repertório muito firme contra E4 e acabei me lembrando de algumas preparações e grande parte aqui da abertura eu acabei jogando mesmo por conhecer a teoria, por conhecer algumas ideias gerais. Então, vou fazer pequenos comentários aqui durante a abertura, porque foi E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Normalmente os jogadores nessa posição jogam com C3. E bem, depois de C3, cavalo F6. E agora o jogador de brancas normalmente define se ele vai jogar com D3, que é a Gioco Pianissimo, que é uma variante que é muito utilizada hoje em dia, ou D4 nessa posição, que é a Gioco Piano. Bem, a Gioco Piano, ela foi muito jogada ali, né, na primeira e segunda metade do século XX, mas, inclusive no século XIX também era muito jogada, mas depois que as pretas fizeram algumas descobertas de como conseguir equilibrar na maioria das variantes, acabou que ficou um pouco de lado, né, essa linha. E hoje em dia o pessoal joga mais com D3. É melhor? É pior o D3? Na verdade, não. A questão é mesmo de gosto e de escolha. Mas o Charles aqui ele fez algo interessante. Ele não jogou nem o C3 e nem o D3 direto. Ele fez o roque. Aqui eu fiz cavalo F6.
E ainda está em aberto qual variante que ele vai jogar. Aqui eu pensava durante a partida que ele ia jogar D4, que é um gambito também, é bem conhecido, mas o preto tem que conhecer bem a teoria disso, porque senão acaba ficando muito pior. Não dá para tomar de peão, de cavalo também não, a tomada aqui tem que ser de bispo. E bem, se ele jogasse essa variante, provavelmente ia seguir algo mais ou menos como cavalo por D4, cavalo por D4, a teoria segue com F4, D6, F por E5, D por E5, bispo G5, dama E7, e a questão aqui é que as brancas têm o par de bispos, uma posição bem aberta, e as pretas têm um peão a mais, por conta do gambito, mas não tem nenhum tipo de vantagem aqui para as pretas. É uma partida totalmente aberta. Talvez uma pequenina vantagem, mas tem uma boa pressão aqui em cima de F6 e as brancas vão tentar jogar assim uma partida um pouco mais dinâmica. Mas ele não jogou esse gambito com o D4, escolheu um outro gambito, fazendo C3 nesse momento. Bem, agora a partida começa a ficar mais confusa. E realmente eu tive que recordar ali alguns lances de teoria. E nesse momento eu tenho a possibilidade de capturar em E4. Porém, eu tenho que saber algumas coisas da posição, tá? Eu até costumo sempre comentar com os meus alunos que, tanto em Italiana quanto o Ruy Lopes, esse peão de E4 normalmente ele não está caindo à toa, tá? Sempre o jogador de brancas tem algum tipo de compensação. E a questão aqui é a seguinte: quando eu capturo aqui em E4, ele tem algumas possibilidades de atacar pela coluna E. Aqui não seria possível torre E1 para pressionar na coluna E por conta de bis por F2. Mas, por exemplo, jogadas como dama E2 eu tenho que considerar, e outra também que é muito chata, que é o D4. Então tenham em mente, sempre que você tiver de pretas, esse peãozinho em E4 estiver caindo, você precisa calcular se torre E1 é possível, dama E2 ou D4, porque são jogadas muito, muito, muito desagradáveis aqui para o jogador de pretas. Então bem, torre E1 não é possível, e aqui ele veio mesmo com D4. E a questão do D4 é a seguinte: se eu capturo por aqui, agora o meu cavalo ele fica no ar, eu tenho alguns problemas. Então, depois do D4, eu fiz a jogada correta, é a mais crítica da posição, que é uma jogada que o jogador de pretas ele sempre tenta executar quando ele está jogando E4 e E5, que é a jogada D5. Bem, esse D5 aqui, ele costuma ser a chamada jogada libertadora. Normalmente, é esse movimento aqui que ajuda as pretas a igualarem a partida. Porque, claro, as brancas sempre começam ali com um pouquinho de vantagem, colocando pressão, escolhendo as variantes e tudo mais. E as pretas sempre lutam para tentar igualar a partida e, claro, em certo momento vai tentar lutar por uma vantagem. Mas aqui, quando chega o D5, normalmente as pretas sempre ficam bem, conseguem equilibrar e já podem começar a pensar em lutar por um pouco mais. E aqui ele jogou a variante do bispo B5, eu joguei E por D4, C por D4. E nesse momento eu pensei um pouquinho, porque como eu não esperava que ele ia jogar E4, e realmente ele estava entrando numa variante muito concreta, eu comecei a imaginar que ele tivesse alguma preparação específica para essa partida. E realmente eu não estava pagando, não queria, né, pagar muito para ver qual que era a preparação dele. O normal aqui é jogar bispo D6. Mas eu fiz uma outra variante que não é a principal, mas que também é bem jogável, que é bispo B6. Só que, para eu fazer essa jogada aqui, bispo B6, eu tenho que lidar com alguns problemas, principalmente com essa cravada aqui com o cavalo C6. Então, eu tenho que realmente ter um pouquinho de sangue frio e tentar lidar com essa cravada. Eu calculei algumas coisas e eu vi que era possível jogar aqui o bispo em D6.
Bem, a diferença é que o bispo em D6 ele já fica de olho nessa casa E5 e dificulta um pouco esse cavalo saltando para essa super casa. Mas eu mandei bispo B6 e veio o cavalo E5. E agora eu já tenho que tomar uma decisão. Aqui eu não estava gostando muito de bispo D7. Por quê? Bispo D7, cavalo toma, dama toma. Agora ele faz o dama A4 e começa a colocar muita pressão por aqui. Então eu sentia que, bem, eu tenho um peão a mais, porém ele tem um par de bispos, posição aberta e, né, tudo está indefinido por aqui. E eu não ia me sentir muito confortável tomando pressão a troco assim de um peão que nem é certo que eu vou conseguir manter ele. Então, esse daqui é um momento crucial da partida. E eu realmente pensei bastante. E depois vocês vão entender por que eu pensei muito nessa posição. É porque eu tive que entender um recurso que eu tinha no meio ali do cálculo. E é um recurso realmente muito difícil. E eu já tinha que ter esse recurso na manga porque ele vai fazer lances naturais agora. E se eu não tivesse esse recurso, minha posição realmente iria desandar muito rápido. Então eu escolhi a jogada dama F6. Eu não estava gostando dessa jogada aqui. Não estava gostando também de dama em D6. Eu trouxe a dama para F6. E o motivo disso daqui é um motivo mais conceitual do que qualquer outra coisa, tá, pessoal? O dama F6 é o seguinte. Eu continuo defendendo aqui o meu cavalo, mas eu toco em um ponto muito sensível da posição das brancas. E quem joga italiana, joga também Ruy Lopes, digo, de pretas, sabe que esse ponto de F2 é um ponto muito sensível na posição das pretas. Dá para explorar isso agora? Não, não dá. Mas eu também tenho que posicionar as minhas peças de acordo com o conhecimento que eu tenho da posição. Então eu sabia que aqui a casa F2 ela sempre seria uma casa problemática e é onde eu vou conseguir algum tipo de contrajogo. Eu também tenho alguns ataques aqui na casa D4 e, bem, a posição ainda está em aberto, ele precisa desenvolver a ala da dama e tudo mais. Então eu estava apostando que realmente eu ia conseguir pelo menos colocar o meu rei em segurança. E se eu precisasse devolver esse peão aqui, eu também iria devolver a qualquer momento. E ele fez uma jogada muito natural, que é a jogada dama A4. E agora ele coloca 3 ataques por aqui. E eu tenho apenas 2 defesas. Bem, como eu falei para vocês, eu já tive que fazer alguns cálculos lá atrás. E nessa posição eu acabei fazendo roque. Eu vou devolver o peão. Ele joga cavalo por C6, BC6 e bispo por C6. Eu devolvo o peão. E nesse momento, parece que a posição das pretas vai desandar muito rápido. Por quê? Porque ele está atacando a minha torre, está atacando este peão, e parece que rapidamente as pretas vão colapsar. Porém, já tinha uma jogada que, quando eu fiz o dama F6, eu já tinha dado uma calculada nessa jogada, e conforme a partida ia seguindo, eu ia aprofundando mais e mais nessa jogada que eu fiz agora, e quando chegou esse momento, aí sim eu peguei para calcular novamente de uma maneira bem profunda e encontrei ali alguns recursos muito, muito interessantes. Então eu quero convidar você para tentar calcular também e descobrir qual foi a jogada das pretas. Então pausa o vídeo um pouquinho e tenta calcular o máximo que você conseguir. Depois você volta aqui para ver como que seguiu a partida. E a questão aqui é a seguinte: a minha torre está atacada. Mas eu tenho o recurso bispo toma D4. E aqui ele não pode fazer a jogada bispo captura A8. E nesse momento realmente eu calculei bastante, porque eu queria fazer funcionar uma ideia muito interessante de um padrão que acontece em partidas de Índia do rei. Que seria algo como bispo captura F2. Não pode capturar, porque senão eu tenho sequência de mate. Então aqui ele deveria fazer rei H1. E o padrãozinho de mate é um que acontece com cavalo G3. Infelizmente não funciona, né?
e a ideia de dar o checkmate aqui pela coluna H. Mas eu não consigo trazer minha dama para nenhuma dessas duas casas. Infelizmente, esse padrão não funcionava. Mas eu fiz um outro cálculo, que aí sim era o cálculo correto, que a jogada aqui seria cavalo toma F2. E aqui as pretas ganham, tá? Mesmo com uma torre a menos, as pretas têm vantagem decisiva. E a questão é a seguinte. Bem, se fizesse uma jogada como cavalo C3, simplesmente desenvolvendo, eu teria aqui esse cavalo H3 cheque, seria um cheque duplo, rei H1 e dama captura F1 mate. Ok, então vamos ver uma variante em que a torre não fique em defesa. Vamos ver algo como dama B5. Também não daria certo por conta de cavalo D3. Então tem esse descoberto aqui. Só que agora o cavalo em D3 ele corta a comunicação da dama com a torre. Ou seja, quando o rei sai, temos dama por F1 mate. Então, se essas duas não estão dando certo, tem que fazer alguma jogada de peão. Se as brancas fizessem aqui G3, eu tinha uma jogada muito fina, que era dama F3, que ameaça mate, e praticamente já não tem mais defesa. O máximo que pode fazer é sacrificar a torre, mas dama toma a torre. Cheque, rei H1, dama F1 mate novamente. E, bem, a última tentativa aqui seria um H3, mas também não dá certo. Cavalo toma H3, novamente o cheque duplo. Quando rei H2, bispo E5, para o bispo não ficar no ar aqui. Tá? Eu trago o bispo para o jogo novamente. Quando G3, dama por F1, e aí as pretas teriam vantagem decisiva. É engraçado que até algumas jogadas atrás eu tinha uma torre a menos, né? Então, pessoal, eu tive que calcular muito para ver se toda essa variante dava certo, né? Se eu poderia ou não entregar essa torre, e realmente o cálculo estava bem certinho. Então ele não pode tomar minha torre, ele tem que fazer bispo E3. E nessa posição eu até poderia ter capturado esse bispo. Por quê? Quando o peão toma, eu tenho a jogada dama G5. Eu confesso que durante a partida eu não vi essa jogada dama G5, mas era muito forte. E agora temos boas ameaças aqui. Ele também não pode tomar a torre, tá? Porque senão dama por E3 e aquele mate clássico Philidor. Então aqui também não pode capturar de torre, porque senão eu tenho dama E1, né? Sequência de mate. Então a minha torre em A8 está intocável. Mas, como eu não vi essa jogada dama G5, eu tinha um caminho um pouco mais fácil, que era bispo captura B2. Na partida, ele tomou aqui em A8. E eu não preciso ter pressa para capturar a torre em A1. Aqui eu fiz bispo E6, desenvolvendo uma peça, fortalecendo aqui o meu peão de D5. Ele capturou aqui em A7. Aí eu tomei em A1. E nesse momento ele fez um plano muito interessante. E o Charles ele é conhecido mesmo por ter um xadrez muito forte e um xadrez bem criativo. Nesse momento ele fez a jogada A4. Que no primeiro momento não me chamava muita atenção. Tanto que eu nem tinha considerado essa jogada. Mas assim que ele fez o A4 eu comecei a pensar. E eu descobri que essa jogada realmente ela coloca assim, problemas sérios para as pretas. Por quê? Daqui a pouco ele vai jogar um bispo em C6 e praticamente esse plano aqui de avançar A5, A6, A7, A8 é quase que imparável. Ou seja, ele conseguiu colocar muito problema aqui. E foi exatamente nesse momento que eu tive que me conscientizar do seguinte. Ele tem um contrajogo muito forte. Se eu não jogar com muita energia, esse A5, A6, A7 vai chegar. Eu vou perder a partida. Então, eu meio que guiei todos os meus pensamentos para jogar uma partida
realmente dinâmica, uma partida realmente de iniciativa. Aqui então eu trouxe o meu bispo para o jogo novamente, bispo E5. E novamente ele me surpreendeu, porque, bem, aqui eu tenho 4 peças apontando ali para a ala do rei. Ele só tem uma peça em E3 que não ajuda muito na defesa do rei. E honestamente eu não tinha noção de como que ele ia melhorar a posição dele aqui, se ele ia tentar fazer esse plano rapidamente, se ele ia tentar expulsar o meu cavalo. Enfim, existem muitas jogadas na posição, é até difícil a gente prever o que o adversário vai fazer. E ele me surpreendeu aqui com F4, que olhando assim parece uma jogada esquisita. Porque, peraí, as brancas têm ali uma ala do rei que já está sobre um certo ataque. E de repente ele joga F4 e abre mais o rei. Que jogada é essa, né? Que esquisito. Mas na verdade, esse F4 aqui ele vem para barrar a atividade do meu bispo. E agora eu tenho uma dificuldade de organizar minhas peças para chegar até o rei dele. Então o F4 foi uma jogada que também me surpreendeu. Eu achei assim muito fina essa jogada. Honestamente eu não sei se o computador gosta ou não gosta, mas assim, na prática é uma jogada que, olha, me colocou para realmente pensar e começar a reorganizar os meus planos. Então veio o bispo D6 e ele jogou o bispo C6, que já era o esperado, dama H4. E nesse momento, se ele seguisse com a jogada A5, a minha ideia era fazer G5 e realmente continuar um ataque muito, muito forte. Né? Por exemplo, cavalo D2, G toma F4 e aqui o preto já tem uma vantagem decisiva. Daqui a pouco eu estou me livrando desse peão e está chegando todo tipo de ataque. Né? Claro que ele entendeu as minhas intenções aqui com o dama H4, ele fez cavalo D2, agora o G5 já não funciona tão bem, porque ele está tomando por aqui, e depois de um bispo F2, eu não consegui muito bem o que eu queria, a posição simplificou um pouco e, enfim, eu creio que as brancas conseguem aqui se defender sem nenhum tipo de problema. Então aqui ele fez o cavalo D2 e, bem, eu não quero trocar peça, eu estou colocando pressão no tabuleiro, eu encontrei uma jogada, que é uma jogada difícil de encontrar, cavalo C3, porque no meio dessa confusão a gente sempre quer ter as peças meio que protegidas, né, coordenadas, porque a qualquer momento pode surgir um tema tático, um duplo, né, e de repente eu jogar uma peça em C3 sem defesa alguma, você tem que ter realmente certeza do que está fazendo. E a minha ideia aqui, por exemplo, era fazer algo como cavalo E2, cavalo G3. E aí eu conseguia ganhar uma qualidade e já ficava também de olho aqui no peão de A5. Mas ele não deixou eu seguir aqui com o plano, ele jogou dama A6, eu renovei a ameaça com bispo G4, agora eu tenho tanto essa ameaça quanto bispo E2, e parece que as brancas conseguem aqui uma certa estabilidade depois de cavalo F3. Porque se eu troco bispo por cavalo, a torre toma, enfim, aqui o branco já consegue meio que neutralizar qualquer tipo de ataque. Mas eu tinha uma jogada aqui que eu já estava de olho há algum tempinho, que era a jogada dama E7. E o dama E7, ele coloca muitos problemas aqui, porque agora esse bispo não tem uma casa boa para ir, porque, bem, só um exemplo aqui, se joga um bispo F2, aqui eu já tenho o bispo toma F3, GF3 e KF4, e, bem, o roque aqui das brancas já começa a ficar bem debilitado, né? Mas ele jogou dama D3, e a questão é que, bem, nesse momento eu tenho 3 minutos no relógio, a partida já estava sendo muito intensa, né? E eu acabei encontrando mais algumas jogadas aqui bem importantes. Entre as opções que eu tinha, eu acabei fazendo o bispo C5. É uma jogada difícil, parece que está caindo peça de todos os lados, né? Vou mostrar aqui rapidamente as ideias.
Porque, por exemplo, se ele faz bispo por C5, eu tenho dama por C5, rei H1. Provavelmente eu vou tomar aqui em F3, posso não tomar também. E de repente vir aqui direto, dama por C6. Mas, por exemplo, se toma, tá caindo lá A4 e agora eu tenho 2 peões a mais e umas ameaças aqui na última fileira. Então bispo por C5 não daria certo. Dama captura C3 também não daria certo, porque aqui eu tenho dama por E3 cheque. Toma. E agora D4 muito forte. Esse peão está andando muito rápido e eu creio que esse bispo aqui vai conseguir controlar o avanço de A4. E eu tive que calcular tudo isso para ver se dava certo esse bispo C5, né? Mas a variante mais incrível, ela aconteceria se o jogador de brancas aqui fizesse cavalo D4. E eu quero convidar você novamente para pausar aqui o vídeo e imaginar como você jogaria de pretas nessa posição. Aqui eu tenho um arremate incrível. Dama por E3 com sacrifício de dama. Dama toma E3, bispo toma E4. Agora temos um tema aqui de atração. E nesse momento, cavalo E2, um ataque duplo. E aí eu teria uma peça de vantagem. Pouquíssimo tempo, mas consegui calcular tudo isso daqui. E, bem, ele fez uma jogada um pouco inferior, mas, honestamente, com o pouco tempo que eu tinha no relógio, ele tinha que me colocar problemas e criar algum tipo de confusão. Ele acabou fazendo cavalo E5, que acaba levando agora uma jogada muito, muito forte, que eu acabei encontrando e eu executei ela quando eu tinha 1 minuto no relógio. E se você quiser, você pode pausar o vídeo novamente e tentar encontrar como que as pretas têm que jogar essa posição. Bem, existem algumas maneiras, mas D4. Essa é a jogada que praticamente deixa as brancas numa situação muito, muito difícil de conseguir continuar lutando. Por quê? Agora, se bispo D2, eu tenho bispo E2. Se bispo F2, novamente temos o bispo E2. E se faz algo como bispo toma D4, aqui eu tenho bispo por D4. Não pode tomar de dama, justamente por conta do mesmo ataque duplo. Então ele tem que fazer rei H1, só que bispo por E5, F por E5, e novamente chega esse bispo E2 aqui. E, bem, vantagem decisiva para as pretas. Então depois do D4, bem, as brancas já não têm muitas jogadas disponíveis. Ele acabou jogando cavalo por G4, eu jogo D, toma E3, e novamente ele não tem muitas jogadas interessantes. Por exemplo, dama toma C3, E2 cheque, e aqui eu tenho novamente uma vantagem decisiva. Se ele joga cavalo captura por aqui, também não dá certo porque eu capturo com cheque. E ele não tem tempo de pegar esse cavalo aqui em C3. Tá? Aqui eu ficaria com uma peça a mais. E rei H1 segue algo mais ou menos como foi a partida. E na partida foi assim, foi torre 1, E2 e rei H1. Mais um momento interessante que você pode pausar agora o vídeo e tentar pensar como você jogaria de pretas. Aqui temos que trazer mais peças para o jogo. Torre D8. Bem, ele não pode capturar por aqui, porque senão eu tenho torre D1 e na sequência eu tenho um bispo B4. Então, novamente, temos inúmeros temas táticos aqui acontecendo na posição, né? Ele acabou fazendo dama G3, mas aí eu jogo torre D1. E a minha ideia é realmente agora trabalhar em cima desse peão passado. Ele acabou fazendo cavalo E5, dama D6. Eu tenho uma ameaça muito incômoda de trazer a minha dama para D2.
Ele jogou um bispo E8. Eu capturei com cheque, porque agora eu tenho dama D1. Ele ainda deu um cheque aqui. E quando eu joguei o rei F8, ele acabou abandonando. Mas eu vou deixar mais uma pergunta aqui para vocês. Por que ele abandonou? Será que não dá para jogar cavalo F3? Então vamos lá, pessoal. Última perguntinha aqui do vídeo. O que você faria nessa posição de pretas? Bem, se ele tivesse jogado, então, o cavalo em F3, eu iria jogar bispo F2. E agora, simplesmente, as brancas vão ficar com muito material a menos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e verifique se você está inscrito no canal, porque muito em breve teremos mais vídeos de análise. Então, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.